Bom dia, quarto ano. Tudo bem? Como foi o final de semana? Hoje, segunda-feira, 11 de maio, vamos revisar o nosso assunto medidas de comprimento. Então, vamos ver os múltiplos e os submúltiplos do metro. Vamos ver as medidas de comprimento. A unidade fundamental vai ser o metro, que é representada pela letra M. Então, nós temos os múltiplos do metro, e nós temos os submúltiplos. Então, nós temos aqui a unidade fundamental, que é o metro. As unidades maiores que o metro são os múltiplos. E as menores que o metro é os submúltiplos. Então, quais são os múltiplos? Nós temos, colocar aqui, decâmetro, que a abreviatura é DAM, decâmetro. Nós temos o hectômetro, que a abreviatura é HM. E nós temos o quilômetro, que é KM. Quais são os múltiplos? Quilômetro, hectômetro e decâmetro. Um decâmetro é igual a 10 metros. Um hectômetro é igual a 100 metros. E um quilômetro é igual a 1000 metros. Vamos ver? Os múltiplos são as unidades maiores que o metro, que são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Um decâmetro vale quanto? 10 metros. Um hectômetro vale 100 metros. E um quilômetro é igual a 1000 metros. Agora, vamos ver as unidades menores que o metro. Nós temos, no outro lado, nós temos o decímetro, que é DM, o centímetro, que é CM, e nós temos o milímetro. Quais são os submúltiplos? Decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM. Então, um metro tem 10 decímetros. Um metro tem 10 decímetros. Agora, um metro tem 100 centímetros. E um metro tem 1000 milímetros. Vamos ver novamente. Quais são os submúltiplos? Decímetro, centímetro e milímetro. Um metro tem 10 decímetros. Um metro tem 100 centímetros. E um metro tem 1000 milímetros. Os múltiplos são os maiores que o metro e os submúltiplos são menores que o metro. Vamos transformar agora os múltiplos em metro. Vamos ver. Eu tenho aqui 30 quilômetros. Eu tenho 30 quilômetros e quero transformar esses 30 quilômetros em metro. Eu já sei que quilômetro é igual a 1000. Quilômetro é igual a 1000 metros. Então, um quilômetro tem 1000 metros. Então, eu vou pegar 1000, porque é de quilômetro, vezes 30. 30 quilômetros eu quero transformar em metro. Então, se um quilômetro tem 1000 metros, eu vou multiplicar por 30, que é o que eu quero transformar. Como é aquela regrinha que a gente estudou na multiplicação por 1000? Eu vou repetir o número que está sendo multiplicado, que é o 30, e vou acrescentar os 3 zeros do número 1000. 2, 3. Começo a contar. 1, 2, 3,
Separei a classe. Então, 30 quilômetros é igual a 30.000 metros. Vamos transformar agora 50 quilômetros em metro também. Então, o que é que eu faço? Eu já sei que quilômetros tem 1.000 metros. Então, eu vou colocar 1.000 metros vezes o que eu quero multiplicar, que eu quero transformar. Eu quero transformar 50 quilômetros. Então, eu vou pegar 50. Faz a mesma regrinha. Repete o número que está sendo multiplicado, que é 50, e acrescenta os 3 zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Conto 3 casas. 1, 2, 3. Coloco o meu pontinho, separando a classe. Então, aqui, 50 quilômetros é igual a 50.000 metros. Transformei quilômetros em metro. Agora, vamos transformar em quê? Quem lembra? Hectômetro. Muito bem. Vamos transformar 20 hectômetros em metro. Eu já sei que um hectômetro tem 100 metros. Então, vamos ver. Eu quero transformar 20 hectômetros em metros. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Um hectômetro é igual a 100 metros. Então, eu vou pegar 100 de hectômetro vezes o número que eu quero transformar, que é 20. Vamos lá. A mesma regrinha. Multiplicação por 100. Repete o número que está sendo multiplicado, que é o 20. E acrescenta os 2 zeros do número 100. Conto 3 casas. 1, 2, 3. Então, 20 hectômetros é igual a 2.000 metros. Vamos fazer agora outro exemplo. 60 hectômetros. 60 hectômetros. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Hectômetro é igual a 100 metros. Então, eu vou colocar 100 metros vezes o número que eu quero transformar, que é 60. Aí, a regrinha, multiplicação por 100, repete o número, que é 60, e acrescenta os 2 zeros do 100. Conto 3 casas, 1, 2, 3, separo. Então, 60 hectômetros é igual a 6.000 metros. Agora, falta o decâmetro. Vamos transformar. Vamos colocar um exemplo aqui. 125 decâmetro. Então, decâmetro é igual a 10 metros. Um decâmetro é igual a 10 metros. Então, eu vou pegar 10 vezes o que eu quero transformar, que é 125. Multiplicação por 10, repete o número e acrescenta um zero. 1, 2, 3, pontinho, separei a classe. Então, 125 decâmetro é igual a 1.250 metros. Vamos ver agora outro exemplo. 72 decâmetro. A mesma coisa, um decâmetro é igual a 10 metros. Então, eu coloco 10 vezes 72. 10 vezes 72. Repete o número que está sendo multiplicado, que é 72, e acrescento um zero. Então, 72 decâmetros é igual a 720 metros. Aqui nós vimos os múltiplos. Vamos ver agora os submúltiplos. Vamos transformar agora os submúltiplos em metros. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu tenho 15.000 decímetros e quero transformar em metros. Então, eu vou colocar 15.000 dividido por 10, porque o metro tem 10 decímetros. Então, eu vou dividir. Para facilitar, aqui eu tenho zero, eu corto. Corto um zero aqui.
Então, ficou 1.500 dividido por 1, que é igual a 1.500. Então, 15.000 decímetros é igual a 1.500 metros. Lembrando que os múltiplos a gente multiplica, os submúltiplos divide. Vamos fazer outro exemplo. Tenho 12.000 decímetros e quero transformar em múltiplo. Então, eu vou repetir 12.000 e vou dividir por 10, porque um decímetro tem 10, 1 metro tem 10 decímetros. Então, eu corto esse zero e corto esse zero. Então, ficou 1.200 dividido por 1, que é igual a 1.200. Então, 12.000 decímetros é igual a 1.200 metros. Agora, outro exemplo com centímetros. Vamos transformar 300 centímetros em metros. Eu já sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, eu vou pegar 300 centímetros dividido por 100. O que é que eu faço? Eu corto esses dois zeros e corto esses dois zeros. Então, 3 dividido por 1 é igual a 3. Então, 300 centímetros é a mesma coisa que 3 metros. Outro exemplo, 600 centímetros, transformar em metros. Eu pego 600, vou dividir por 100, porque um metro tem 100 centímetros, e vou fazer a divisão. Aqui eu tenho 2 zeros, eu posso cortar 2 zeros e 2 zeros. Então, 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, 600 centímetros é igual a 6 metros. Vamos outro exemplo agora com milímetro. Eu já sei que 1 metro é igual a 1.000 milímetros. Aqui faltou um M. Que é MM. Então, vamos lá. Eu quero transformar 40.000 milímetros. Então, eu faço do mesmo jeito. Pego 40.000, que é o que eu vou transformar, e vou dividir por 1.000, porque 1 metro tem 1.000 milímetros. Divido por 1.000. Para facilitar, corta-se os zeros. 1, 2, 3. Aqui tem 3 zeros. Aqui também tem 3. 1, 2, 3. Pronto, ficou 40 dividido por 1, que é igual a 40. Então, 40.000 milímetros é igual a 40 metros. Vamos ver outro exemplo. 50.000. 50.000 milímetros é igual a quantos metros? Pego 50.000, vou dividir por 1.000. Corta-se os zeros para facilitar. 1, 2, 3 e corto 3 aqui. Então, 50 dividido por 1 é igual a 50. Então, 50.000 milímetros é igual a 50 metros, certo? Não quero ninguém com dúvidas. Então, vamos ver agora os instrumentos de medidas. Os instrumentos de medida de comprimento indicam as medidas em metro, centímetros e milímetros. Nós temos aqui no livro uma régua que mede 15 centímetros. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho 0 e 1. Então, esse 1 aqui é o centímetro. Então, eu tenho 1 centímetro. Esse intervalo aqui representa os milímetros. Então, já aqui nós temos esse lápis. Esse lápis mede quanto? 13, tá marcando, ó, 13 centímetros. Esse lápis mede 13 centímetros. Aqui nós temos um prego que mede 2 centímetros, passou do 2. Nem é 2, nem é 3, passou do 2. Vamos lá, o prego mede 23 centímetros. Então, 23 centímetros não. O prego mede 2 centímetros e 3 milímetros. Perdão, aí. O prego mede 23 milímetros. Certo? Então, ó,
observando aí, ele passou do 2. Então, ele mede 23 milímetros, ou 2 centímetros e 3 milímetros. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou aproveitar essa régua. Eu tenho essa lapiseira aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ela passou do 2. Ela tem 23 centímetros, 23 milímetros. É do mesmo tamanho do prego. Então, ela tem 2 centímetros mais 3 milímetros, que é a mesma coisa que 23 milímetros. Por quê? Porque esse intervalo aqui, cada intervalo desse tem 10 milímetros. Então, 10 milímetros mais 10 milímetros, 20. Mais 3 que passou, 23 milímetros. Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui um clipper. Vamos colocar aqui. Nós temos um clipper que tem 5 centímetros. Esse clipe mede 5 centímetros. Se eu perguntar quantos milímetros tem aqui, então, vamos contar, ó. De um intervalo para outro tem 10 milímetros. Então, 10 milímetros, mais 10 milímetros, 20 milímetros, mais 10, 30 milímetros, mais 10, 40 milímetros, mais 10, 50 milímetros. Então, o clipper tem 5 centímetros, que é igual a 50 milímetros. Vamos ver outro exemplo. Tenho aqui um chaveiro. Ó, um chaveiro. Esse chaveiro, ele marca, medir direitinho, 52 milímetros, não é isso? Ó, passou dos 5. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Passou um pouquinho. Então, ele tem 5 centímetros e mais 2 milímetros. 10, mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 52. Então, tem 5 centímetros e 2 milímetros. Então, dá 52 milímetros. Ou tem 5 centímetros e 2 milímetros, certo? Então, cada intervalo desse tem 10 milímetros. Aqui são os milímetros e aqui é o centímetro. 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros, certo? Se eu disser 1,48 m, é a mesma coisa que 148 centímetros. 1,52 m é igual a 152 centímetros. Vamos colocar aqui. Eu tenho 1 metro mais 18 centímetros. É a mesma coisa que 118 centímetros. 1 metro não tem 100 centímetros mais 18 centímetros. É só juntar 100 centímetros mais 18 centímetros, 118 centímetros. Vamos ver outro. 2 metros mais 30 centímetros. Então, 2 metros. Então, 1 metro é 100 centímetros. Então, 2 metros, 200 centímetros. Mais 30 centímetros. 200 centímetros mais 30 centímetros é igual a 230 centímetros. Certo? Pronto, então na próxima aula vamos começar o assunto sobre perímetro.